Oh, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você que está entrando aí na nossa live, que o Senhor te abençoe ricamente. Nesta tarde, que o poder do Espírito de Deus invada a sua vida de uma maneira tal a compreender os desígnios do Senhor na tua vida. Quero louvar ao Senhor nesta tarde por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, por aquilo que Ele é em si, porque Ele é o dono da vida, o dono da prata, o dono do ouro, e a nossa vida está guardada e escondida no Senhor. Ah, Pai querido, como é bom te adorar, Senhor. Ah, Pai querido, como é bom estar na Tua presença, Senhor. Compreender, Pai, as revelações do Teu Espírito para as nossas vidas. Vamos orar, convido você a orar em nome de Jesus. Pai querido e maravilhoso, Deus Criador dos céus e da terra, é no nome de Jesus que nós vamos à Tua presença. Pai querido, queremos entregar as nossas vidas em Tuas mãos. Queremos que o Teu Espírito reine neste lugar. Queremos que vidas sejam alcançadas, Pai, pelo Teu poder. Toma conta das nossas vidas, fica conosco em nome de Jesus. Eu digo amém aqui. Você diz amém aí, e desde já te convido a louvar comigo. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar que o Criador fez uma flor a brotar. Olhai, 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 os rios que correm para o mar. E o Senhor nosso Deus nos tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, e onde ninguém jamais pudesse imaginar que o Criador fez uma flor a brotar. Olhai, 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 flores que crescem no mar. E o Senhor nosso Deus nos tem alimentado para nossa alegria, para nossa
nossa alegria, para a nossa alegria. Galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar que o Criador, Ele fez tua vida brotar. Que correm para o mar, que o Senhor, o nosso Deus, Ele tem te alimentado para a alegria, para a tua alegria. Para a tua alegria, para a nossa alegria, para a nossa alegria. Ei, Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu és a nossa força e o nosso refúgio, Senhor. Para onde nós iremos, Pai querido, se só Tu tem as palavras de vida eterna, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, o sangue de Cristo Jesus nos deu toda a vitória necessária para a nossa vida. É por isso que dentro dos nossos corações brota a esperança. Te convido a louvar comigo assim. Irmão, por que sofrer? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Irmão, por que chorar? Por que se lamentar de tudo que passou? Irmão, por que sofrer? Me constrange só de ver. Tudo vai acontecer. Na antiguidade não se viu, nem sequer sentiu um Deus igual ao meu, que trabalha pelos seus. A vitória é nossa, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus vitorioso. Ele foi na cruz. Hoje tudo vai dar certo. Cristo vai na frente, eu sei. Tudo vai andar bem para terminar melhor. Foi Cristo quem nos deu palavras e poder para ver acontecer. E se você não vê, eu sinto a frustração que ele deve ter. Na antiguidade não se
sei, tudo vai andar bem para terminar melhor. Hoje tudo vai dar certo, Cristo vai à frente, eu sei, tudo vai andar bem para terminar melhor. Foi Cristo quem nos deu palavras e poder para ver acontecer. E se você não vê que eu sinto a frustração que ele deve ter, na antiguidade não se viu, nem sequer sentiu um Deus igual ao meu, que trabalha pelos seus. A vitória é nossa, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus, vitorioso foi na cruz. Hoje tudo vai dar certo, Cristo vai à frente, eu sei, tudo vai andar bem para terminar melhor. Tudo vai andar bem para terminar melhor. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus, e operando Deus, quem impedirá? Fica na paz do Senhor e que Deus os abençoe em nome de Jesus. Louvado seja o nosso Senhor, glórias a Deus. Estamos aqui mais uma vez, mais uma tarde, para adorar esse nosso Senhor. Embora estejamos distantes fisicamente, mas sei que estamos conectados online, em nome de Jesus, para adorar o Senhor. E quero deixar um abraço em especial para cada um que está nos acompanhando. A irmã Tânia, que sempre é a primeira da fila a chegar, o irmão Roberto, o irmão Carlos, a irmã Caterina, o irmão Laildo, a irmã Tati, a irmã Maria, estão todos conosco, louvando e adorando o nosso Senhor. Que coisa maravilhosa, que privilégio é a gente poder estar junto, tendo fôlego de vida, usando esse fôlego para adorar esse nosso Senhor, o nosso Criador. Foi para isso que fomos criados. Já pegou sua espada? Vamos abrir a espada, a palavra do Senhor, para fazer a leitura oficial nesta tarde, em nome de Jesus. Convido você a abrir no Evangelho de Marcos, capítulo 9. O Evangelho de Marcos, capítulo 9. Louvado seja o nosso Senhor. Apenas o versículo 2 e 3. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Louvado seja o nosso Senhor. Que palavra maravilhosa. E se a gente for analisar, que privilégio esses homens tiveram de serem chamados à parte por Jesus Cristo, para ser revelado a eles algo sobrenatural, algo de intimidade. E foi pedido também pelo Senhor que não contasse a ninguém até que o Senhor retornasse, até que o Senhor ressuscitasse. Eles ficaram assombrados sem entender aquilo, mas eles tiveram uma experiência única com o Senhor. E o Senhor Jesus nos chama nesta tarde a ter uma experiência única com o nosso Senhor, para que a gente o busque de sobremaneira, para que o Senhor se revele a nós com as suas
coisas sobrenaturais. O Senhor nos chama ao sobrenatural aqui nesta tarde. Que o Senhor possa tocar os nossos corações. De tantos discípulos que tinha, daqueles 12, apenas 3 o Senhor se revelou. Mas não porque o Senhor escolheu aqueles 3, mas porque aqueles 3 sempre estavam andando com o Senhor. Aqueles 3 estavam sempre à disposição do Senhor. Eles estavam sempre dedicados a seguir o Mestre. E o Senhor nos chama nesta tarde para isso. A ser seguidor dele, a segui-lo por completo, para que o Senhor venha se revelar a nós com sabedoria, com humildade, com mansidão, com todas as suas qualidades, os seus dons em nossos corações. Louvado seja o nosso Senhor. Vamos orar nesta tarde, adorar esse Senhor, glorificá-lo, orar pela saúde, pelos familiares, você que tem aquela petição em especial, que possa estar colocando aqui no altar do Senhor. Se derrame neste momento aos pés do Senhor, porque o Senhor contempla, o Senhor nos ouve, o Senhor está à disposição. Nós aqui precisamos buscá-lo cada vez mais. Louvado seja Deus. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, nós te glorificamos, Senhor Deus, te agradecemos por estar na tua presença mais uma vez, por estarmos aqui juntos, Senhor Deus, como igreja, reunidos de forma online, Senhor Deus, mas estamos reunidos em um só pensamento, em um só propósito, de te adorar, de te exaltar, Senhor Deus, de apenas confiar em ti, ó Deus querido, porque sabemos que o Senhor Deus tem um controle de todas as coisas, nada foge das suas mãos. Senhor Deus, que o Senhor possa estar tocando os nossos corações, para que possamos ser servos obedientes em tudo que formos fazer. Que tudo que formos fazer, colocamos primeiramente aos teus pés, Senhor Deus, para que o Senhor possa estar nos guiando. Deus querido, nos livra de todo o mal. Vai ali, Senhor Deus, naqueles leitos de hospitais. Vai ali, Senhor Deus, naquelas pessoas que estão largadas nas ruas. Ó Senhor Deus, vem trazendo um mantimento para cada uma delas, vem usando os teus servos para o bem dos outros. Ó Senhor Deus, vem nos usando de sobremaneira, que possamos sair da nossa zona de conforto e poder atuar como o Senhor assim quer. Deus querido, nós te agradecemos por esta rica oportunidade de estar na tua presença, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Nós vamos ouvir também a ministração da palavra do Senhor, e nós vamos orar agora para que Deus possa usar o servo do Senhor, o pastor Lincoln, para trazer a ministração da palavra, aquilo que o Senhor já colocou em seu coração para nós ovelhas, em nome de Jesus. Vamos orar. Ó Deus querido, Pai bendito, que oportunidade maravilhosa de poder meditar na tua palavra, de poder aprender mais, e que essa palavra, Senhor Deus, possa tocar o mais íntimo de nós, para que possamos praticar a tua palavra, para que possa haver uma mudança no nosso interior, para que cada vez estejamos mais limpos, mais alvos como a neve, para que o teu sangue nos purifique de todo o pecado, e que haja dentro de nós uma mudança, que haja dentro de nós um renovo, para que possamos estar no caminho certo, que é tu, Senhor. Nós te agradecemos, sabemos que o Senhor já colocou a palavra no coração do pastor Lincoln para trazer a nós nesta tarde. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus por esta tarde. Louvado seja o nome do Senhor por você que está aí em casa. Quero louvar ao Senhor pela sua vida. Quero agradecer a Deus pela minha vida, pela vida da minha família. E quero convidar e quero orar com você mais uma vez nesta noite. Não vou fazer uma pregação, mas eu quero expor nesta noite algo da parte de Deus, que Deus brotou no meu coração, de falar algo que eu tenho percebido pelo Espírito de Deus neste período de pandemia, que tem acontecido nas famílias, que tem acontecido no mundo, que tem acontecido com as pessoas. Então eu convido a você a fechar o teu olho mais uma vez, fechar os teus olhos, e você em casa, e eu aqui também, para que a gente possa falar com o nosso Deus agora. Pai querido e maravilhoso, nós entregamos, Pai, a nossa vida, Senhor.
em tuas mãos, Pai. Sabemos que somos totalmente dependentes de Ti, Pai. O que vai ser falado aqui, Pai, são palavras de vida eterna, Senhor. São palavras que produzem no coração do homem fé, Pai. A fé necessária, Senhor, para provocar uma mudança, Pai. Uma metanoia, Senhor. Uma mudança de caminho, arrependimento, Pai. Uma palavra, Senhor querido, que possa causar e abrir, Senhor, um entendimento espiritual, Pai querido, não só meu, Pai, mas com aqueles, Pai querido, que estão em casa, Senhor, escutando a Tua palavra nesse momento, Pai. Vem com Teu Espírito nos dando entendimento, Pai. Porque eu, como homem falho, pequenino, Pai, de mim mesmo, não tenho nada a oferecer a ninguém. Pai querido, também peço que o Teu Espírito, Senhor, vá em cada coração, preparando, Pai, afofando a terra, para que Tua palavra caia, Pai querido, em uma terra fértil. E assim, Pai bendito, em uma terra fértil, ela produza frutos, Pai querido, dignos de arrependimento. É isso que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Eu digo amém aqui, você diz amém aí. Quero deixar desde já um abraço a todos que estão assistindo. Quero deixar um abraço ao meu pastor Robson, a todos da Igreja de Cristo em Cidade Satélite, a todos da Igreja de Cristo em Nova Esperança 2. Não vou hoje falar nome por nome, porque são algumas pessoas. Posso incorrer no erro de esquecer de alguém, mas sinta-se abraçado, amados. Estamos com muitas saudades, mas logo, logo estaremos juntinhos, se assim o nosso Deus permitir. Eu peço para que você abra a sua Bíblia e acompanhe comigo aí em Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 ao 13. Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 13. Quando você abre a sua Bíblia, aqui nós glorificamos ao Senhor. Quantos aí na sua casa podem dar uma glória a Deus? Efésios 6, do capítulo 10 ao 13. Amados irmãos, antes de eu entrar nessa exposição da palavra que o Senhor colocou em meu coração nessa noite, em Efésios 6, do 10 ao 13, quero dizer que vou dividir esta palavra, esta pregação, em pelo menos 3 exposições. Então vou seguir em uma sequência em 3 exposições. Quero falar de uma batalha espiritual. Quero falar de uma batalha espiritual que tem acontecido. É uma batalha espiritual constante. Nós vivemos em uma guerra e estamos atravessando um grande cenário de guerra. Não só por causa da epidemia que nos leva a alguns aspectos espirituais, mas também uma guerra que sempre aconteceu e uma guerra que na verdade está em curso. É uma guerra que na verdade ela não parou desde a fundação do mundo, desde o projeto de Deus. É uma batalha tremenda, é uma batalha que envolve eu, envolve você, envolve a minha família, envolve a tua família, envolve a minha casa, envolve a tua casa, envolve os meus projetos, os teus projetos, os meus sonhos e os teus sonhos. É uma guerra que ela está no campo das emoções, é uma guerra que está no campo financeiro, é uma guerra que está no campo do casamento matrimonial, no campo familiar. Então ela é uma guerra que envolve vários aspectos, onde existe um cenário de guerra, existe aqueles que estão guerreando, existe aquele inimigo, existe o inimigo que nós lutamos, que é o inimigo das nossas almas. Existem alguns inimigos que também nós podemos identificar à luz da palavra de Deus. Em algum tempo atrás, em algumas décadas atrás, esse tema de batalha espiritual tomou uma profundidade muito grande. Muitas pessoas levou para algumas vertentes, fugindo um pouco da realidade, mas na verdade nós queremos trazer esse aspecto de uma grande batalha à luz da palavra de Deus. E um texto muito conhecido é um texto que Paulo, homem que tinha em seu coração conhecimento de Deus, mas não tinha ainda um encontro real com Deus, porque assim como muitas pessoas têm conhecimento de Deus, ouviram falar de Cristo, ouviram falar do Espírito Santo de Deus, ouviram falar de Deus e de um projeto magnífico, mas ainda não têm uma intimidade de um conhecimento de Deus revelado à luz da palavra de Deus, que ilumina o passo do homem aqui na terra, e ele pode, através desses seus passos iluminados, poder compreender este cenário que estamos vivendo de guerra,
quem é o nosso inimigo, quais são as armas que estamos lutando, quais são as armas disponíveis e quais são as armas que o nosso Deus disponibiliza nesta luta invisível, espiritual, que sempre aconteceu e que envolve a minha vida e a tua vida, e que não há ninguém que possa estar neutro a esta batalha que já está em andamento ao longo dos tempos e das eras. Então eu queria trazer esse texto que tem como título a armadura de Deus, que diz assim do versículo 10 ao versículo 13: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Versículo 13: por isso, vistam toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. Amados irmãos, Paulo aqui está escrevendo a carta à igreja de Efésios. Provavelmente Paulo estava preso em Roma, e aí provavelmente Paulo, alguns teólogos que defendem uma tese de que ele por muito vê aqueles homens romanos, aqueles soldados romanos, e ali Paulo poderia estar observando as suas roupagens, as suas roupas de guerra, que aqueles soldados estavam em constante posição de guerra, e eles traziam em si trajes de guerra. Paulo provavelmente pôde observar que aqueles soldados de guerra traziam em seus corpos algo que os protegiam de uma batalha, e que como soldado preparado para uma guerra, estava sempre vestido com as armaduras. Paulo ele traz uma analogia daquelas armaduras daqueles homens, e aí Paulo começa a nos revelar pelo Espírito de Deus, e aqui eu fico maravilhado em Efésios, porque nós podemos dizer que Efésios é o pico máximo da revelação de Deus para a sua igreja. É o pico máximo da revelação de Deus, de um grau de intimidade que teve com Paulo, um homem resgatado, que no caminho de Damasco, mesmo detendo muitos conhecimentos da Torá, do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, ele não tinha tido ainda um encontro com Deus que pudesse colocá-lo frente a frente com o Criador, que amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados irmãos, essa palavra é uma palavra que nós escutamos muitas vezes sobre vida eterna. E quando nós falamos de vida eterna, nós falamos de algo que nos vai levar a acontecimentos que ainda não conseguimos enxergar neste corpo, neste tempo, nesta era, porque são acontecimentos escatológicos que ainda vão acontecer no desenrolar do projeto de Deus na minha e na tua vida. Nós estamos vivendo hoje um cenário de guerra, amados. Eu tenho percebido, e por essa razão é que começo a fazer uma reflexão em pelo menos três exposições aqui, porque tenho percebido que algumas famílias, que alguns casais, que algumas pessoas, que a igreja do Senhor na terra, e a igreja do Senhor de uma maneira universal e espalhada em todo o mundo, tem sofrido as consequências destes aspectos que estamos vivendo de uma guerra que aparentemente é de um inimigo invisível, de um vírus que ainda não conhecemos, e como lutar, amados irmãos, com um inimigo que não conhecemos. Aqui Paulo vai expor neste texto alguns elementos que nós precisamos como servos de Deus, depois de termos feito tudo, depois de termos recebido o Senhor Jesus Cristo em nosso coração, em nossa alma, em nosso intelecto,
Porque quando a Bíblia fala de coração, amados, não está falando do órgão que pulsa aqui dentro, do músculo que bombeia o nosso sangue. Está falando dos nossos pensamentos, de onde procede todos os nossos comportamentos, de onde procede todas as nossas decisões, de onde procede todas as nossas decisões que são filtradas por esta alma, por este coração, e ela é quem dá o caminho que nós agora vamos seguir neste corpo, e é o que vai trazer a vida eterna, e é o que vai nos colocar em meio a este caos, a esta guerra, próximo de Deus, resgatados pelo seu sangue, entendendo e compreendendo o projeto de Deus, que por muitas vezes é colocado por meio da não exposição da palavra, que não traz o entendimento correto da revelação de Deus, e ainda vivemos cegos em nossos delitos e pecados, e por essa razão o inimigo tem trabalhado na vida de muitas pessoas, porque a exposição da palavra de Deus traz luz à alma, ao intelecto, e desta maneira podemos decidir junto das mesmas decisões do coração de Deus para o nosso coração. Então, como sairmos vencedores, amados irmãos, desta guerra? A primeira coisa que eu quero trazer aqui nesta noite é que sabemos que a vida do cristão, ela não é um mar de rosas. Sabemos que a vida do cristão, ela traz em si muitas lutas. E algumas pessoas chegam para mim e dizem: Pastor Lincoln, quando eu não tinha recebido Cristo na minha vida, eu não vivia tantos problemas e tantas dificuldades que hoje eu vivo, tendo recebido o Senhor Jesus na minha vida. E é claro e evidente, amado irmão, que isso aconteceria na vida de um ser humano resgatado pelo sangue de Jesus, que agora ele é transportado do reino das trevas, e ele agora é retirado do lamaçal do pecado e transportado para o reino da luz. Então agora ele pode compreender e ele pode vivenciar acontecimentos desta grande batalha espiritual em sua vida. Porque até então ele estava vivendo em seu pecado e estava fazendo a vontade de um inimigo que não é revelado de uma maneira que na ótica humana podemos compreendê-lo, que na ótica humana podemos entendê-lo. Porque Paulo revela aqui que a nossa luta, ela não é nem contra a carne, nem contra sangue. Logo, este inimigo, ele não tem carne e não tem sangue. Então, amados irmãos, acompanhem comigo este raciocínio. Estamos em uma guerra. Não somente na guerra que este vírus, que o coronavírus hoje, tem provocado em todo o mundo. Eu quero fazer você raciocinar nesta noite e vou dividir esta pregação em pelo menos 3 fases. A primeira fase, eu quero que você entenda a guerra que estamos vivendo no momento atual. E como o inimigo está atuando através desta pandemia nas vidas, nas famílias, nas mentes, nos corações, nos pais, nos filhos. Depois eu quero apresentar quem é este inimigo, quem ele é, de onde ele surgiu, qual a sua origem, qual o seu poder, como ele atua, quem está com ele, quem ele lidera, qual a sua forma de atuação. E depois, não menos importante, quero mostrar que existe um Criador todo-poderoso, que detém em sua mão todo o poder, que tem em sua mão todas as chaves, todas as autoridades, que desceu da sua terra, que desceu do seu reino, para desentronizar este inimigo, para tomar, para invadir, para tirar os despojos de guerra que era a minha e a tua vida, quando nós vivíamos no pecado e satisfazíamos as nossas vontades, e por sua vez éramos filhos da ira.
E agora este espírito que atuava nos filhos da desobediência, a saber, a minha e a tua vida, nos colocava em uma guerra onde não podíamos vencer, porque com as nossas próprias forças tentamos sair do charque, do lamaçal do pecado e nunca conseguimos. Mas um dia olhamos para a cruz, um dia olhamos para o sangue, um dia olhamos para o Redentor, um dia olhamos para o Todo-Poderoso, e Ele, através do seu Espírito, através da cruz do Calvário, nos resgatou. E agora nos entregou todo o poder, dizendo a nós como igreja individual, eu e você, e igreja coletiva como corpo: eis aí, igreja, te dou todo o poder para pisar de cobras e escorpião, e nenhum mal, absolutamente nenhum mal, te fará dano algum. Então estamos nessa guerra, amados irmãos. Não vivemos no mar de rosa como cristãos. Estamos em uma guerra, em um cenário de morte. Imagina comigo quantas pessoas de 4 meses para aqui morreram e perderam as suas vidas através de um inimigo invisível chamado coronavírus, que não conhecemos, que a ciência não conhece, e por não conhecer e a ciência não ter elementos para poder combatê-lo, não tem como livrarmos dessa batalha que estamos vivendo. Esta batalha é no campo físico, mas existe uma batalha que muita gente não está entendendo, que é a batalha sobrenatural por trás deste vírus que tem dizimado igrejas, que tem feito cair homens e mulheres de Deus, que tem colocado os ministérios à terra, que tem deixado a igreja do Senhor sem clamar, que tem deixado homem e mulher sem orar, e com isso aí o homem e a mulher de Deus têm enfraquecido, têm estado com a mente fraca, têm estado com as decisões decidindo errado, e brigas têm acontecido em casa, e elementos têm levantado, e a política que estamos vivendo é dividida, porque a guerra traz divisão. A guerra traz divisão em família, traz divisão na política, a guerra traz morte, a guerra traz um cenário de enfraquecimento espiritual, político, social, e é isso que estamos vivendo, porque estamos vivendo um cenário de guerra. Você tem que entender que esta guerra que estamos vivendo tem lá na ponta tirado vidas, e vidas que ainda não receberam o Senhor Jesus como Salvador de suas vidas, que ainda não tem o selo, que ainda não tem a marca da promessa, que ainda não tem o próprio Deus vivendo dentro delas, garantindo a sua vida para a eternidade. E é neste campo que o inimigo tem trabalhado, e é por essa razão que eu quero trazer a exposição desta palavra nesta noite ao teu coração, para que abra-se as cortinas daquilo que estamos vivendo nesta era, neste tempo, para que você enxergue que existe algo espiritual sendo mascarado, sendo colocado por trás da escuridão. Mas nesta noite a palavra do Senhor vai trazer luz, e a luz vai revelar as trevas e mostrar o projeto do maligno na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, nos nossos negócios, através desses aspectos que estão acontecendo no tempo presente. Quantos podem glorificar ao Senhor nesta noite? Eu não sei se você está entendendo na sua casa, mas estamos enfrentando uma guerra diante de 3 inimigos terríveis. Eu quero revelar nesta noite que o primeiro inimigo, ele está dentro de nós. O primeiro inimigo é a nossa carne. O primeiro inimigo é as nossas vontades. O primeiro inimigo é as nossas paixões. O primeiro inimigo é a nossa natureza caída, porque o salmista no Salmo 51, ele diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Nós trazemos dentro de nós a semente do pecado, a semente da queda, a semente adâmica. Nós trazemos dentro de nós, amados, características do pecado em nossas vidas. Como eu posso
mostrar isso, amado irmão, a você. A minha filha pequena, 3 anos de idade vai fazer, mas na caminhada da sua vida e em seu crescimento, nós podemos perceber, eu e a sua mãe, que muitas vezes nós indagamos quando ela faz algo errado, e aí ela é tendente pela natureza humana de acobertar aquilo que ela está fazendo de errado com uma mentira. Logo percebemos que não é porque ela é criança, que ela não tem em si os aspectos naturais de um homem natural que está em desenvolvimento, mas que traz em si a semente adâmica do pecado. Por essa razão é que é preciso nascer de novo. É por essa razão que é preciso se refazer no homem interior, de dentro para fora, deixando agora o Espírito de Deus trabalhar em sua vida, subjugando a sua carne, subjugando as suas vontades, para que o Espírito de Deus habite de forma abundante a subjugar a nossa própria vontade e as nossas próprias decisões, que é a natureza caída adâmica do homem. Amém, amados? Segundo inimigo que nós temos, que vemos nessa grande guerra, é um inimigo que está ao nosso redor. O mundo. O mundo está ao nosso redor. O mundo proporciona para nós, através das suas armas, através dos seus ardis, através do que ele nos oferece, ele nos mostra de fora para dentro, de fora porque é aquilo que o mundo oferece. Quando eu digo mundo, eu digo sistema, eu digo elementos que o mundo oferece, com o Deus desta era oferece a nós, que muitas vezes não percebemos, porque não estamos sendo iluminados pelo Espírito de Deus, que revela ao espírito do homem aquilo que está oculto. Amém, amados? Existe o segundo inimigo, que é o mundo e as suas paixões. Muitas vezes nos deixamos levar pelas concupiscências da carne. E neste período de pandemia temos percebido que isto tem se agravado no meio do povo de Deus. Que isso tem passado despercebido pelo entendimento sobrenatural do homem recriado, de dentro para fora, no homem que nasceu de novo, porque ele perdeu a comunhão com Deus, porque não ora mais, não medita mais, porque ele antigamente ia para a igreja com muita dificuldade, e agora este período, pelas leis humanas, não nos deixa mais nos reunir no templo como igreja, como corpo. Mas isso não quer dizer que eu e você, como igreja individual, não possa estar na presença de Deus, orando e meditando em sua palavra, produzindo em nosso coração o elemento sobrenatural chamado fé, com o qual nós podemos apagar todo o dardo inflamado do inimigo. Amém, amados irmãos? Terceiro elemento desta guerra é o inimigo de fora, chamado diabo, Satanás, Lúcifer, grande serpente, grande dragão, mentiroso, pai da mentira. Ele tem alguns atributos colocados nele, porque ele revela o seu caráter de assassino, ele revela o seu caráter de mentiroso, ele revela o seu caráter de adversário, de inimigo. Mas ele não está sozinho nesta guerra. É isso que o irmão Paulo começa a mostrar aqui, que nesta guerra que está acontecendo, tanto do Covid-19, que tem esfriado muito crente, muita igreja, mas também a guerra que está por trás deste inimigo, que muitas vezes usa o mundo, e que nós, pela falta do conhecimento, muitas vezes atribuímos que ele somente é o culpado de todas as coisas, e isso é uma grande mentira.
Muitas vezes o nosso maior inimigo sou eu e você. Muitas vezes o maior inimigo somos os nossos corações endurecidos. Muitas vezes o nosso maior inimigo são as nossas vontades, que muitas vezes deixamos de alimentar a vontade do Espírito para subjugar a vontade da carne. 3 inimigos nesta guerra. Primeiro inimigo, a nossa carne, nossa vontade. Segundo inimigo, o mundo e as suas paixões. Terceiro inimigo, externo, o diabo, Satanás, Lúcifer. E é aqui onde eu quero me deter nesse texto, porque aqui Paulo está falando das armaduras de Deus, que são as únicas possibilidades espirituais, invisíveis, que pode colocar por terra a força deste inimigo, a força desse ser sargaz, a força deste maligno, deste adversário, que não tem carne e nem tem sangue. Então, amados irmãos, nesta noite, quero trazer uma reflexão. Nesta luta existem 2 perigos. Preste atenção nisso que eu vou te falar. Nesta guerra que estamos vivendo, existem 2 grandes perigos. O primeiro perigo é subestimar os riscos desta guerra. Ou seja, é não dar o crédito devido à importância desta guerra espiritual, de quem é este inimigo, de como ele atua, de quais são as suas armas. Isso é um perigo. Outro aspecto dentro deste primeiro perigo que eu destaco é subestimar o poder e as armas do adversário. Isso é um perigo enorme para a vida do cristão resgatado, que agora fez tudo, que já se entregou, que já se batizou, que já compreendeu, que já entregou a sua vida, que está no processo de santificação, sem a qual não verá o Senhor. Então agora nesta guerra ele precisa entender, pela sensibilidade revelada de Deus, e aqui Paulo tem essa grande sensibilidade, e é isso que me traz um conforto e uma alegria, é que Paulo deixa registrado nesta carta, para mim e para você, como vencer este inimigo, como vencer a nós mesmos, como vencer esta arma, estas milícias espirituais. Eu não sei se você está entendendo, crente, mas nós estamos numa guerra, onde pessoas estão morrendo, onde o inimigo está batendo em nossa porta, usando as armas que ele tem. Ele tem enfraquecido a igreja, ele tem enfraquecido crentes, ele tem colocado por terra projetos. Mas a igreja militante do Senhor nesta noite vai se levantar, porque a palavra do Senhor está sendo revelada nesta noite na tua vida e na minha vida. Não podemos subestimar este inimigo e dizê-lo que ele é incapaz, que ele é inapto de atingir-nos, porque uma vez recebemos a Cristo como Senhor. Há crentes que pensam que não ficam doentes. Há crentes que pensam que não podem pegar o coronavírus. Há crentes que pensam que não vão morrer neste corpo, porque de fato herdarão as mansões celestiais, porque assim está prometido pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas há crentes que não vigiam. Há crentes que não estão percebendo o trabalhar do inimigo na vida da sua família, na vida de seus filhos, no enfraquecimento espiritual, porque agora ele não está mais no templo como corpo, e também em sua casa não medita mais.
está sofrendo terror psicológico em suas almas, mediante a esta pandemia, porque não está com a sua fé em alta, vive com medo, vive amedrontado, o inimigo tem ganhado domínio dentro da sua casa. Mas nesta noite, o crente vai se levantar, o crente vai dar a ordem, o crente vai dar o poder da palavra, porque o crente tem as armas, o crente tem autoridade, o crente tem poder, ele é nação santa, ele é povo adquirido. Amados irmãos, estamos em uma guerra, estamos em uma luta. Se somarmos as pessoas que morreram nesta luta, de 5 meses para cá, dá um número muito maior do que muitas guerras travadas com armas. Esse inimigo invisível, eu trago uma analogia deste inimigo invisível para uma analogia de uma realidade espiritual. Sabe o que é que tem acontecido? Eu não sei se você tem percebido, alguns casamentos se desfazendo, alguns casais brigando mais, alguns casais discutindo mais, alguns pais e filhos discutindo e brigando mais. Será que você não imagina que por trás disso há um ser espiritual que usa as suas armas para poder provocar este cenário de guerra com o objetivo de minar a tua fé, de tirar a tua paz? Então, crente, fica atento que esta guerra não é contra pessoas, esta guerra não é contra carne e nem sangue. Esta guerra não há armas que sejam pau, pedras, mãos, não. Esta guerra é espiritual. Esta guerra será vencida com as armas de Deus. Entenda este mecanismo de guerra. Nesta guerra do século 20, o inimigo tem tirado a paz de muitas famílias. Você não entendeu como ele está trabalhando na tua casa. Você não entendeu como ele está fazendo na tua família. Você não entendeu que pessoas têm se aproximado de você para dar conselhos que não seja de Deus. Você percebeu que a força que em tempos atrás, quando estava na igreja, você não está tendo mais. É neste campo, é nesta visão, é nesta revelação que eu quero tratar contigo nesta noite. O perigo de você superestimar esse inimigo, o perigo de não conhecer com quem você está lidando, o perigo de não conhecer com quem você está lutando. Muitas vezes numa guerra é preciso retroceder para refazer novamente os soldados de combate. É preciso dar alguns passos para trás para refazer a defesa. Porque quando você refaz a defesa, numa guerra você precisa fazer uma leitura do campo de batalha. Numa guerra você precisa ler o inimigo. Você precisa fazer uma leitura espiritual de como o teu inimigo está guerreando. A pergunta é: você tem feito esta leitura? Ou você tem decidido pelos aspectos humanos? Você tem decidido pelo aspecto de você mesmo, do homem natural, do homem caído, do homem que traz em si aspectos adâmicos, ou do homem que tem sido recriado na pessoa de Cristo Jesus, que agora entende as coisas do alto e vive pelas coisas do alto e anda pelas coisas do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus.
Nesta noite, nesta primeira reflexão, quero que você entenda que estamos em uma guerra, que você não pode superestimar o inimigo, porque ele tem um poder. Mas eu quero te dizer, e sempre vou falar, que há um maior do que ele, que há um mais poderoso do que ele. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo 11, onde o próprio Jesus, estando aqui, revela algo interessante, algo na verdade escatológico, porque eu fico maravilhado com esse Deus encarnado chamado Jesus, porque ele mostra na Bíblia cada aspecto que devemos colocar em prática para cada situação de guerra. Aqui em Lucas capítulo 11, abra a sua Bíblia. Quando Jesus é interrogado, porque ele está mexendo em leis espirituais, ele está mexendo com demônios, ele está mexendo com principados, ele está mexendo com hostes malignas, ele está mexendo com potestades. E Paulo ali em Efésios capítulo 6 vai colocar essas potestades em hierarquia, mostrando que este inimigo que agora atua nos filhos da desobediência trabalha de maneira organizada, não está sozinho. Quais são as armas que ele trabalha? Impossível ao homem natural vencê-lo. É por isso que a vitória do crente está na cruz do Calvário. A vitória do crente está no sangue de Jesus. A vitória do crente está como igreja, pela autoridade que é delegada por Cristo a mim e a você. É por isso que nesta pandemia o objetivo do inimigo é esfriar a igreja, porque a igreja é a luz, porque a igreja é o sal. Você está entendendo qual é o objetivo do inimigo nesta guerra? É enfraquecer as revelações, é enfraquecer a fé, é enfraquecer a igreja, substituindo isso pelo terror, substituindo isso por uma alma agoniada pela morte, pelo temor que produz pânico e paralisa as ações da igreja. Mas a igreja do Senhor tem que avançar. Abre comigo e lê aí em Lucas, no versículo 11, a partir do versículo 20, que Jesus, nesta oportunidade, diz aos fariseus ali, quando ele vai expulsar um demônio, que as pessoas o indagam, e diz que ele está expulsando esse demônio pelo poder de Belzebu, que é o príncipe dos demônios, que é o maioral, que é o chefe da falange. E Jesus diz que, olha, se eu expulso os demônios, é porque é chegado a vós o reino de Deus. Aqui Jesus mostra que ele tem o domínio, que ele tem o poder, que ele detém a chave, que ele é um valente, que ele é mais valente. E ele diz assim em suas palavras: mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. No 21 ele diz, quando um homem forte, ele está falando, sabe de quem? Bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em quem confiava e o vence. Tira-lhe a armadura em quem confiava e o vence, e divide os despojos. Eu vou revelar esta palavra a você. Aqui Jesus estava falando primeiramente do diabo, que o diabo tinha o domínio aqui no mundo, na terra, sobre aqueles que viviam na desobediência,
A começar por Adão lá na terra, porque em Adão todos pecaram e em Adão todos entregaram a autoridade que Jesus tinha entregue a Adão. Ali, quando Adão deixa de olhar para Deus e deixa de escutar a voz de Deus e passa a escutar a voz da serpente, do antigo dragão, do diabo, que agora Paulo, em Efésios capítulo 6, está nos mostrando como vencê-lo. Mas Jesus aqui ainda não tinha morrido na cruz do Calvário, ainda não tinha ressuscitado, ainda não tinha tomado de volta a autoridade. Jesus diz que esse valente é o diabo, que ele tem as vidas das pessoas que morriam em pecado, guardadas em seu celeiro, e precisava de um homem mais valente para resgatá-la. A vida do pecador, que morria em pecado, ia para o inferno no domínio de Satanás. Mas aqui Jesus diz no versículo 22, mas quando alguém mais forte, Jesus estava falando dele, que venceria na cruz do Calvário e que resgataria todas aquelas almas, a saber, eu e você, porque agora o pecado não tem mais domínio na nossa vida, porque somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. No versículo 22 ele diz, mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira a sua armadura. Sabe quem tirou a armadura do diabo? Foi Jesus de Nazaré. E ele entregou esta armadura na tua mão, igreja, na tua mão, indivíduo, na tua mão, crente do Senhor. Sabe o que é que ele diz? Tira a armadura em quem confiava e a divide os despojos. Aquele que não está comigo é contra mim. Aquele que tem comigo não ajunta, espalha. Se você ainda não decidiu por Cristo, você não é de Cristo. Se você não decidiu por Jesus ainda, é porque você está no reino das trevas. Quero te levar para outro texto agora. Quero te levar, amado irmão, a abrir a sua Bíblia em Colossenses no capítulo 1. Abra a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Quero te dizer que não existe estar em cima do muro. Quem está em cima do muro, o muro é do diabo. O muro é do príncipe desta era, que cegou o entendimento dos descrentes. Mas quando a palavra de Deus é pregada, que é o papel da igreja, ilumina o entendimento do homem, provocando em seu coração arrependimento, metanoia, mudança de vida, de hábito, de comportamento, e o Espírito de Deus entra na sua vida, fazendo recriar em seu coração uma nova mente. Leia comigo, amado irmão. Aqui Paulo também em Colossenses. Este foi um grande homem de Deus, que tinha grandes revelações dessas armaduras espirituais. Ele diz aqui, por essa razão, vou ler a partir do 9. Desde que o dia que ouvimos que não desistimos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento e da vontade de Deus. Porque é importante, crente, que você busque. Porque é na busca que é revelado o conhecimento. E é o conhecimento revelado que liberta a alma da escravidão do pecado. É por isso que Satanás não quer a igreja em evidência. É por isso que Satanás, Lúcifer, demônio, antiga serpente, não quer eu e você em plena fé. É por isso que ele tem tirado a tua fé. Você tem feito todas as coisas, menos buscar ao Senhor. Misericórdia de nós, Jesus querido. Misericórdia de nós nesta batalha, Senhor, que temos baixado a nossa guerra, as nossas armas. Qual é o momento mais perigoso para um crente?
É quando muitas vitórias ele começa a receber. Porque todo grande homem de guerra, todo grande general que coloca o seu exército numa guerra, quando ele vence da guerra, é o momento mais perigoso. Porque ele relaxa, ele baixa a sua guarda, ele descansa as suas armas. Não é tempo de descansar a arma, é tempo de vigilância. Acompanhe comigo. É isso para que vocês vivam de maneira digna no Senhor e em tudo possa agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança, paciência, com alegria, dando graça ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Agora preste atenção no versículo 13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção, a saber, perdão dos nossos pecados. Então, traduzindo, amados irmãos, vivíamos no império das trevas, estávamos no inferno. Jesus vem como mais valente, invade esta era, invade este tempo, invade o Deus desta era, destroniza domínios, principados, potestades, expõe a luz que revela as trevas, e aí o inimigo fica desbaratado. As suas armas não têm mais força na vida do crente que está em Cristo Jesus. Agora Paulo começa a mostrar novas armas, armas do Todo-Poderoso, armas do chefe, do leão da tribo de Judá, do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Oh, glória a Deus! Eu não sei se isso é motivo de você glorificar, mas meditando nesta noite, nesta primeira reflexão desta sequência de sermões que vamos trazer aqui, pude perceber como nós somos agraciados pela graça, pela misericórdia de quem pode todas as coisas. Será que é motivo de você estar em pânico? Será que é motivo de você estar com a mente vazia? Será que é razão para você temer aqueles que matam a carne? Não tenha medo daquele que mata a carne. Tenha medo daquele que pode matar a carne e lançar o espírito no inferno. Esta é uma batalha onde não há neutros, onde não há quem não tenha lado. Tem que haver os lados, tem que haver decisões, tem que haver em que lado você está. Eita, Deus poderoso! Nós somos resgatados, amados. O segundo perigo é superestimar, porque tem muitas pessoas, muitos pastores por aí, que colocam o inimigo como o cara, que colocam o diabo como o chefão. Tem poder? Tem. Limitado por Deus. Tem como atuar? Tem. Em quem? Nos que vivem na desobediência. Ele tem as suas leis? Tem. Quais são as leis dos que vivem no pecado? Quais são os princípios do seu reino? A desobediência. Precisamos compreender esses aspectos
desta grande batalha. Porque o diabo não vai chegar na tua casa com garfo, com tridente, com olhão vermelho. Ele vai usar o mundo, ele vai usar as tuas vontades, ele vai usar pessoas. Mas não se engane, o teu inimigo não é a tua mulher, o teu inimigo não é o teu filho, o teu inimigo não é a tua sogra, o teu inimigo não é aquele que te lançou palavras de ingratidão, que te fez mal, porque o nosso inimigo não tem carne e não tem sangue, logo nos dá aí uma característica que não é ser humano, é invisível, é espiritual. Paulo vai falar isso, acompanhe comigo em Efésios capítulo 6, no versículo 12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos. Sabe o que é que tem acontecido na tua casa? Nesse período de pandemia? Você tem deixado de buscar ao Senhor. E o inimigo tem visto uma brecha na tua armadura. E é por essa razão que o teu casamento está balançado. Que o teu negócio não está caminhando. Que os teus filhos não estão prosperando. É tempo de ajuntar, é tempo de buscar, é tempo de usar o poder e a autoridade. Muitos crentes têm trocado o tempo de estar na presença de Deus pelo WhatsApp. Não se pode mais nem amar suas mulheres, porque quando vai procurá-las, estão no WhatsApp. Não se pode mais falar com os filhos, porque quando vai procurar, estão no WhatsApp. A guerra divide, a guerra mata. Estamos em guerra, irmãos. Compreenda os aspectos espirituais desta guerra. Seja sábio, use pensamentos de Deus. Não haja pelos seus próprios pensamentos. É momento de reflexão. Aqui Paulo diz que a nossa luta, na parte B, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Aí ele começa a falar no versículo 13. Por isso, revistam de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. Você acha que estamos vivendo bons dias? Você acha que estamos vivendo bons dias na política? Onde a força inimiga, de oposição, não deixa quem é governo governar, onde nesta pandemia é liberado verbas, e as verbas são roubadas, e pessoas na ponta não usufruem da verba que pagam seus impostos, porque alguém rouba antes. Você acha que esse cenário não é de guerra? Você acha que quem atua nessas pessoas, você acha que quem governa os pensamentos e atitude dessas pessoas? Amados irmãos, reflita que estamos em guerra na economia. Quantas portas de grandes pessoas que tinham seus comércios não abrirão mais? Quantos vão falir? Quantos vão perder o seu emprego? Quantos empresários não levantam mais as suas portas, estão endividados? O cenário é de guerra ou não? O cenário é de caos ou não? Caos na política, caos na economia. Nós temos agora o maior índice de violência familiar, porque essa pandemia nos colocou dentro da nossa casa. Maridos agredindo as suas esposas, pais estuprando suas filhas,
Que espírito é esse que está atuando nessas pessoas? Acompanhe comigo. Raciocine comigo. Quem é que está provocando esse cenário? E por que esse cenário chegou até nós? Por causa do princípio do pecado. Que leis são essas que governam essas circunstâncias, se não as leis do pecado? E quem está operando? O imperador das trevas, que hoje atua nos filhos da desobediência. Quem é que está separando casais? Quem é que está preparando cenários de destruição familiares, de drogas, de vícios? Reflita comigo nesta noite. Quero trazer essa reflexão. Quero que você entenda que também não podemos subestimar este inimigo, esquecendo que o nosso Deus é maior. É por isso que nesses meus sermões, nessas minhas pregações, sempre vou repetir que Deus é maior, que maior é quem está em nós, que as armas maiores são as nossas, que o poder maior é o que foi entregue à igreja, mas a igreja precisa estar militante, de pé, inteligente, sensível, vigilante. Como está a tua casa? Como está a tua vida? O que é que você tem feito para ajudar o teu pastor? O que é que você tem feito para que a tua igreja, no período quando a pandemia voltar, tenha os recursos para poder continuar pregando a palavra? Você tem tirado o teu dízimo, as tuas contribuições na diversidade? Você tem contribuído? Reflita comigo nesta noite, porque é em momentos como esse que o Senhor prova a minha e a tua fidelidade. É em momentos como esse que Deus prova o nosso caráter, porque lá no reino dele só entrará aqueles que são passados pelo sangue do Cordeiro, que tem as convicções em seus pensamentos. Como está a sua vida? Louvado seja Deus. Neste tempo presente, os resultados desta guerra têm feito pessoas retroceder. O resultado desta guerra para a igreja militante do Senhor não tem sido boa, não tem sido positivo. Você é parte da igreja, você é parte desse corpo. Como você tem agido? Tem feito alguma coisa? Tem dado alguma coisa a alguém que esteja precisando? Ou só tem vivido para você mesmo? Tem dividido aquilo que alguém deu a você? Ou diz assim no seu coração: eu não tenho e não posso dar, porque todo mundo tem e todos podem dar. O que é que você tem dado a Deus neste período de guerra? Louvado seja Deus. Amados irmãos, no domingo que vem, nós vamos falar agora, e nós vamos entrar em outros aspectos desta guerra. Vamos conhecer quem é o nosso inimigo, quem ele era, como ele trabalha. Te aconselho a convidar outras pessoas a assistir. Compartilhe este vídeo com alguém. À luz da palavra de Deus, vamos entender sem extremismo. Aquilo que a Bíblia fala, falaremos. Aonde a Bíblia não fala, ficaremos calados. Mas
Muitos pastores não têm falado sobre esse tema. A minha experiência espiritual não é doutrina para ninguém. A doutrina verdadeira é a doutrina de Cristo e dos apóstolos. E a palavra verdadeira é aquela que sai da boca de Deus. Foi assim no deserto que o Senhor repreendeu este mesmo inimigo, este mesmo dominador. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Termino a minha reflexão nesta noite, para que você entenda que estamos em guerra. Que essa guerra tem afetado nossa família, tem afetado a nossa igreja, tem afetado nossa maneira de viver. É preciso recuar e refazer as defesas. Entender pela sensibilidade do Espírito como Lúcifer, como Satanás, como o dragão, a grande serpente tem trabalhado, usando seus ardis. Quero que você entenda que temos que estar vigilantes. O resultado desta batalha que eu tenho visto é o caos emocional, pessoas com medo, e se esquece que são eternas, e que a herança já nos foi entregue. Pessoas que estão fisicamente esgotadas, pessoas que emocionalmente estão destruídas, famílias que estão se separando, homens que estão voltando aos vícios, mulheres que não respeitam mais os seus maridos, porque não têm entendido que é um período de busca ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Mas eu quero terminar nesta noite adorando ao Senhor contigo. Eu quero terminar nesta noite esta primeira parte deste sermão, que vou dividir de 3 vezes. Conheceremos na próxima semana quem é o nosso inimigo. E sempre dentro da revelação desse inimigo, eu vou mostrar que maior é quem está conosco. Para que você entenda, porque existem pastores que subestimam demais, dá muita vazão ao inimigo. É preciso achar esse equilíbrio. É preciso estar equilibrado dentro da doutrina cristã. Mas é preciso revelar ao crente com quem ele está lutando. Porque senão nunca vencerá esta batalha, nunca vencerá esta guerra. Eu nem entrei nas armas. Vou deixar para entrar nas armas próximo domingo, se assim o Senhor permitir. Mas quero que você entenda que estamos em guerra e que você precisa buscar ao Senhor e usar as armas e o poder de Deus na tua vida e eu usar na minha vida. Quero adorar com você nesta noite. Quero agradecer a você que está comigo. Peço que você compartilhe. Deixe um abraço nos meus irmãos em Nova Esperança. Deixe um abraço dos meus irmãos em Cidade Satélite. Um abraço ao meu amado pastor Robson. Aos demais pastores da Igreja de Cristo no Brasil e na Igreja de Cristo em todo o mundo de uma maneira universal. Vamos adorar o Senhor, porque Ele é o nosso escudo. Em nome de Jesus, vamos adorá-lo. Oi. Louvado seja o nome do Senhor. Já me perguntaram assim. Confesso para você que não sou o ministro de louvor, mas essa música tem marcado a minha vida, e aonde eu tiver uma oportunidade eu vou cantar. Por toda a minha vida
Ó Senhor, eu te louvarei, e o teu fôlego a minha vida. Adora comigo. E nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, e é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e que me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Eu já vivi tantos perigos, sua voz me acalmou. Dá ordem às estrelas. Vem cá, filha, adora papai. Cá. E ao mar os seus limites, que eu me sinto tão seguro. Adora comigo. Como? No teu colo, ó Altíssimo, não há ferrolho, nem porta que se fechem diante da sua voz, que não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós, que a tempestade, o que acontece, irmão? Se acalma na voz daquele que tudo criou, pois a sua palavra é pura, escudo para os que nele crêem, escudo para os que nele crêem. Amém, irmãos? É escudo para todo aquele que nele crê. Quero deixar um abraço ao meu amado irmão Carlos, Sila, que Deus te abençoe grandemente, todos que estão nos acompanhando, que Deus nos abençoe. Quero orar com você, quero agradecer a Deus por mais um dia de vida, quero orar pela tua vida, quero orar pela tua família, quero orar para que Deus dê a você e a minha vida sensibilidade espiritual para compreender as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Fecha teus olhos, que eu vou fechar os meus olhos aqui. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Criador de todas as coisas, quero te agradecer pela rica oportunidade de falar, Senhor, da tua parte, de falar de algo do teu trono, de falar de algo tão sublime, de uma palavra tão poderosa, que muda corações, que muda comportamento, que muda vida. Pai, tem misericórdia desse humilde pastor, Senhor, que tem se escondido, Pai, no teu sangue, que tem lavado, Pai querido, as minhas vestiduras no sangue do teu filho Jesus de Nazaré. Pai querido, reconheço que sou pobre, pecador, Senhor querido, carente da tua graça e da tua misericórdia. Peço uma bênção especial pela comunidade a qual pastoreio, Senhor, na Igreja de Cristo em Nova Esperança 2. Peço uma bênção especial para todos aqueles que estão no leito da dor. Peço uma bênção especial por aqueles que perderam, Pai, entes queridos. Vem com o consolo do teu Espírito. Pai bendito, fica em nossas vidas.
Nos dá uma semana, Pai, de paz, de tranquilidade. Pai querido, toma conta da nossa família, dos nossos projetos, da nossa casa. Senhor, fica conosco, nos abençoando. Pai bendito, seja feita a tua vontade em nossas vidas. É assim que nós te pedimos, Pai, e nós já te agradecemos em nome de Jesus. Estenda a tua mão na tua casa para receber as bênçãos do Senhor. Que a graça do nosso Deus, que as doces e ricas consolações do Espírito Santo estejam na tua e na minha vida, não só nesta noite, não só nesta tarde, mas por toda a eternidade. Eu digo amém aqui, você diz amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor. Muito obrigado por tudo.